Nós estamos aqui hoje com esse tema que é importante, baseado em Salmo 5, verso 3, que diz: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Eu quero usar como tema hoje, numa sequência que temos colocado aqui, baseado em Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração do homem, a mente do homem, o pensamento do homem. Dentro dessa mesma linha de pensamento, de ideias que nós vamos tratar hoje, eu quero falar sobre ser aprisionado pela ansiedade. Nós sabemos que o mundo hoje anda desesperadamente em busca de soluções e respostas urgentes. A gente vê que a cada instante o ser humano quer tudo para ontem. Ele não quer esperar o agora. Ou a resposta chega ontem, agora já é tarde. É bem assim que o ser humano anda ultimamente. Não existe aquele momento, eu estou esperando agora para de repente chegar uma resposta amanhã. Não, ele está esperando a resposta do ontem para que a resposta chegue exatamente neste momento, exatamente agora. Nós sabemos que uma das enfermidades mais comuns que se trata e se fala ultimamente tem a ver com ansiedade. É bom lembrar que ansiedade e ser ansioso são duas coisas diferentes. Ser ansioso é aquela pessoa que muitas vezes não sabe esperar, né? É desesperado, anda de um lado para o outro, quer uma resposta logo, mas apenas ansioso por uma resposta, por uma solução, por algo. Desde que isso não afete o seu dia a dia. A partir do momento que esse tipo de ansiedade ou esse ser ansioso passa a atrapalhar o seu dia a dia, aí nós estamos partindo para um outro campo, que é o campo do transtorno da ansiedade. E aí sim, nós precisamos pensar de uma forma mais detalhada e mais específica, buscando até profissionais que possam nos acompanhar nesse sentido. E quando eu pego esse salmo, claro, a primeira opção que nós temos como religiosos, quando a gente vê Davi escrevendo: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração. É a impressão que nós temos, romantizando que o texto, que Davi já acordava adorando a Deus, ele realmente abriu os olhos já pensando no Senhor. É bonito isso. E como é bom se isso realmente partir de nós como um princípio verdadeiro, né? De ser um adorador que a primeira coisa que faz, o primeiro momento que você tem, você dedica aí ao Senhor. Mas olhando um pouquinho com mais calma, você vai descobrir que aqui o escritor não está apenas declarando que ele está começando o dia buscando a Deus. Mas se você olha com detalhes, ele coloca: Senhor, ouves a minha voz logo de manhã. Te apresento a minha oração logo cedo. E já estou aqui esperando a resposta. O que ele está querendo dizer com isso? Que o ponto mais importante não é o que ele está buscando na sua oração, ou seja, falar com Deus apenas, ou adorar a Deus, ou ter um momento de manhã, um devocional com Deus. A preocupação dele é a resposta. Tanto é que ele já coloca aí: já fico esperando. E aqui nós temos a sensação não só de um ansioso, mas alguém que está começando a viver ou alimentar uma ansiedade. E quantas vezes nós vivemos à mercê da nossa ansiedade? Nós sabemos que o ansioso já tem a dificuldade de não conseguir esperar, de não ter paciência, de ficar inquieto, de buscar uma resposta para ontem. Mas quando você passa a viver essa ansiedade agravada por um transtorno, você já vê uma pessoa clinicamente desorientada, que não consegue controlar essa sensação e impor limites a ela. Enquanto você é só um ansioso, você sabe que até aquele momento você pode ficar ansioso por uma resposta, mas você coloca um ponto final. Não, até aqui eu fico esperando, estou tranquilo, eu já vou voltar às minhas razões. Agora, a partir do momento que você já não tem um controle, porque aquilo começa a gerar outras sensações,
não é só a ansiedade da falta da paciência, não é só uma ansiedade porque as coisas não estão acontecendo no tempo que você quer. Se fosse só isso, tudo bem, a gente consegue trabalhar esse sentimento. Mas o problema é que quando isso já começa a se voltar contra você e você perde o controle. O que seria perder o controle? Nós sabemos que a ansiedade sempre está conectado com a preocupação. A gente vive preocupado. Isso já é normal do ser humano, né? A gente acorda preocupado com as dívidas, com as contas, com o trabalho, com o resultado do trabalho. A gente já antecipa o problema e até antecipa o resultado. A gente muitas vezes coloca o resultado sempre negativo em vez de pensar nele positivamente. Isso é uma forma de trazer preocupações antecipadas. Mas outra coisa que acompanha essa ansiedade ou que faz parte desse combo é o nervosismo. Porque essa ansiedade, essa falta de paciência gera um nervosismo, uma inquietação, e ele vem de uma forma mais intensa. E apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar esse distúrbio quando passa a atrapalhar o nosso dia a dia. De fato, o transtorno da ansiedade são mais comuns do que nós podemos imaginar. Se você fazer uma pesquisa, você vai descobrir que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de mais de 264 milhões de pessoas no mundo todo, olha só, sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. Você consegue imaginar quantas pessoas em sua volta, na sua casa, ou até mesmo olhando para você mesmo? Será que você faz parte desse número? Dessa contabilização? Porque é muita gente, são muitas pessoas. Mas vamos pensar uma coisa. Será que ter um pouquinho de ansiedade no dia a dia é um sentimento normal? Provavelmente um pouquinho só, que você tem um controle sobre ele, talvez até faz parte da nossa natureza, porque compõe o nosso sistema defensivo, né? De querer resultados, de querer chegar num lugar, de querer alcançar os seus objetivos. Mas quando as coisas começam a fugir do nosso controle, a ansiedade passa a ser uma doença. A ansiedade passa a ser um problema clínico. A ansiedade passa a nos encarcerar, a nos acorrentar. Passamos a ser prisioneiros dela. Parece que passamos a viver dependentes de algo que essa ansiedade provoca. E nós vemos que, muitas vezes, temos a dificuldade de, primeiro, identificar que somos ansiosos. O problema maior é que essa ansiedade, esse ato de ser ansioso vai aumentando e conforme a proporção desse crescimento de atitude em nós, passamos a viver a ansiedade já como um problema clínico e não conseguimos perceber. Quando percebemos, parece que estamos numa situação tão grave que não conseguimos mais controlar ou achar uma solução. E se nós observarmos as causas da ansiedade, claro, que varia de pessoa para pessoa, mas os sintomas são bem latentes e são bem claros. Nós vemos que, geralmente, a pessoa que está vivendo aquela crise de ansiedade, a primeira coisa que acontece, uma das primeiras coisas, é ter falta de ar, dificuldade para respirar, aquela palpitação no peito, fala acelerada, fala rápido, que quer as coisas rápido, um resultado rápido. Isso é difícil porque ela não consegue pensar. Porque quando você está com essa aceleração, falta de ar, dificuldade para respirar, a sua mente tem dificuldade de processar toda a situação que está acontecendo à sua volta e trazer calma para um resultado para você. E é difícil, e é complicado. E quantas vezes nós permitimos que os problemas do nosso dia a dia nos condicionem a viver a esse tipo de preocupação tão crescente durante o dia, que parece que a gente vai do 0 ao 1000 em questão de segundos e minutos. E sofremos, passamos dificuldades. Tem gente que a situação ou as sensações dessa ansiedade é tão grande que ela começa a ter tremor, começa a ter dificuldade e começa a roer unha e começa a tremer, agitar os braços e as pernas, tem tensão muscular, começa a doer o corpo, doer a cabeça, tem tontura, às vezes desmaios, porque é sério. A gente pensa que é uma coisa simples, mas tem pessoas que perdem o controle total e vivem sensações de dificuldades tão grandes.
E olha, tem pessoas que a reação é tão fora do normal que elas têm enjoo, vômitos, além da enxaqueca que é comum. E geralmente as pessoas que têm ansiedade, ela geralmente acaba vivendo uma rotina com essas enxaquecas, dores de cabeça, por causa do nervosismo, por causa da ansiedade, por causa até mesmo do problema da respiração, da falta de ar, que vai trazendo dificuldades, vai trazendo problemas. E nós vemos que isso nós trazemos muitas vezes para dentro do nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes nós temos dificuldades de relacionar com pessoas por causa dessa nossa ansiedade? Eu conheço gente que tem dificuldade de participar de um grupo porque ela já antecipa a preocupação do que as pessoas não vão aceitá-la ali naquele grupo, fica ansiosa, tem falta de ar, tem dificuldade. Eu lembro que quando eu estudava no colégio e as pessoas precisavam apresentar lá na frente, só de pensar em apresentar, eu estava até comentando aqui hoje, né, antes do culto começar, que muitas vezes nós, só de pensar de apresentar, já vinha suadeira, já vinha falta de ar, já dava um branco, já dava... Fazia parte, mas isso não é um problema de transtorno, ainda é só um problema de ansiedade que nós temos momentaneamente. Mas quantas pessoas levam isso para o seu dia a dia e isso passa a atrapalhar as suas decisões pessoais? Quantas vezes nós vamos numa entrevista e temos dificuldade de fazer e participar dessa entrevista por causa da nossa própria ansiedade? Aí respondemos o que não tinha que responder, falamos o que não era para falar, fazemos aquilo que não era para fazer e perdemos a vaga. Isso ainda estamos falando apenas de um lado ansioso nosso, ainda não é uma doença. Agora imagina se isso vira uma doença. Imagina se isso vira crônico, que você perde o controle total da sua vida por conta disso. Eu já usei exemplos aqui de quando eu tive algumas crises de ansiedade, que eu larguei o carro ligado e saía correndo. E isso atrapalha. E são coisas pequenas que você não percebe quando você vai notar, ou quando você acorda diante de uma crise, é que você percebe a gravidade de como a ansiedade está atrapalhando a sua vida. A ansiedade também causa um problema de concentração. Você tem dificuldade de concentrar, de resolver, de se estruturar. E quando o salmista escreve aqui, Senhor, de manhã o Senhor já ouviu minha voz. Olha, de manhã também já apresentei a minha oração. E desde antes de eu começar a orar, já estou esperando a resposta. No momento de ser apenas um ansioso, Deus vai deixando e permitindo que esse tempo pareça uma eternidade para nós, porque Ele está trabalhando a nossa ansiedade. Porque a Bíblia mesmo fala, entregue a Deus toda a sua ansiedade e Ele cuidará de vós. A Bíblia já falava sobre isso e Deus sempre se preocupou em tratar dessa dificuldade que o ser humano tem. A ansiedade nasce exatamente no momento em que você permite que a sua mente e as sensações que a sua mente está vivendo domine você e os seus sentimentos. E não foi isso que Deus nos ensinou e deixou para nós. Deus nos deixou a capacidade, o poder de ter o domínio próprio, de dominar o seu sentimento, as suas sensações e permitir que através do Espírito Santo você tenha o controle da sua vida. O controle até dos seus pensamentos. Ah, mas eu não consigo controlar o que eu penso. Peça a Deus que te ajude. Porque pensamentos vêm de todos os lados. São várias vozes, muitas vezes, que nem sempre são as nossas e muitas vezes não são as de Deus. Não vou nem falar de onde vêm as vozes. Às vezes vem de lá também. E muitas vezes nós não permitimos que Deus nos capacite a termos a sensibilidade certa de estarmos atentos à voz de Deus, a ter o autocontrole, domínio próprio, para conseguir vencer, principalmente, a ansiedade, antes que ela se transforme em um transtorno que nós perdemos o controle total da nossa própria vida. E não é fácil, mas Deus nos convida a abrir a nossa mente. Deus nos convida a não permitir que as situações contrárias causem essa ansiedade em nós. Porque a causa da ansiedade nada mais é do que uma reação normal do nosso corpo, para começar. Ela começa como algo normal, que o seu corpo reage para se defender, se preocupando, pensando em algo que pode, antecipando pensamentos e situações para você ficar prevenido de causas que possam trazer problemas para você, que possam impactar você emocionalmente, que possa causar alguma perda. Ela vai tentar de tudo. O seu corpo, a sua mente vai tentar
te proteger. O problema é que quando essa ansiedade, ou esses sentimentos, ou essas situações vêm de forma ampliada e você perde o controle. E quantas vezes perdemos o controle? É fácil perder o controle de tantas coisas da nossa vida, e principalmente quando se trata de sensações, de problemas, de ações que parece que vêm de fora para dentro, não de dentro para fora. Porque a gente não sabe de onde está vindo. E às vezes vem de dentro para fora porque a gente sabe que saiu de algum lugar de dentro de nós. Talvez do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, de algum lugar apareceu porque um gatilho foi armado e disparou contra você mesmo. Esses gatilhos que desarmam em nós, ou que armam em nós, nós precisamos buscar e pedir para que Deus venha tratar. Porque a cura da nossa alma, o tratamento da nossa mente, aquilo que precisa ser transformado em nós, precisa começar aqui, ó, em nossa mente. Por isso que Paulo sempre fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Você precisa ser transformado. De que maneira? Com a renovação da vossa mente. Aquilo que está sendo atacado e atingido aqui precisa ser transformado, precisa ser trabalhado, precisa ser bloqueado aquilo que está realmente conduzindo você para o lado errado, para o sentimento errado. Quantas vezes aquilo, desde as lembranças da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, ou mesmo lembranças mais atuais, que causam sensações ou sentimentos negativos, parecem ser mais fortes do que aquilo que Deus quer proporcionar e está proporcionando para você. Parece que aquilo que foi triste, ou aquilo que foi agressivo, aquilo que foi fatal para a nossa vida lá atrás, que nos derrubou lá atrás, parece que sempre é mais forte aquela sensação do que Deus está fazendo por você hoje, aqui e agora. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser mudada e transformada aqui na sua mente. Porque é aqui na nossa mente que a maior batalha é travada. Nós estamos falando nessa série de mensagens a respeito exatamente disso. O quanto que a nossa mente é ameaçada, atacada e atingida por pensamentos, ideologias, sensações das mais terríveis muitas vezes. Quantas vezes você tem a sensação de que alguém está te vendo? Você olha para um lado, olha para o outro e parece que não tem ninguém, você fica mais assustado ainda, você fica todo arrepiado e não sabe o que fazer. Não sabe se grita, se chora, se berra, se procura por Deus ou se desmaia. Já teve essa sensação? E quando não é isso, aquela sensação de que tudo dá errado para você, você já acorda naquele dia, parece, como diz o pessoal, né, com a perna esquerda. Gente, eu acordo com as duas, né? Graças a Deus. Mas brincadeiras à parte. Quantas vezes nós, parece que tem aquele dia que nós despertamos e que as coisas negativas parece que vêm à nossa mente de uma maneira tão forte que a gente acorda pensando, hoje o dia não vai ser bom. Quando nós começamos com esse pensamento, isso já é um sinal, é uma bandeirinha vermelha que você tem que olhar para si e falar, Deus, espera aí, alguma coisa está errada aqui. O inimigo está tramando alguma coisa contra mim, porque a minha mente já levantou uma bandeira vermelha falando que o dia hoje não vai ser bom. De repente, talvez o Espírito Santo de Deus tentando te despertar para um relacionamento mais íntimo com Deus naquele dia, porque o inimigo está tramando algo contra você e você precisa falar e se conectar com Deus. E quantas vezes deixamos passar aquela oportunidade de buscar a Deus naquele instante, naquele momento, para que possamos ter uma resposta positiva e contrária daquele pensamento que nós começamos. Não é pensamento positivo que eu quero ministrar aqui, não. Mas é a oportunidade que podemos dar a Deus para que Ele venha atuar na nossa vida, para quebrar qualquer coisa negativa que o mundo espiritual está tentando tramar contra você. E muitas vezes, até mesmo a nossa mente nos engana, tentando nos conduzir para algo negativo, quando Deus tem algo muito maior reservado para nós. Como nós já falamos aqui, a ansiedade é esse sentimento que pode parecer normal e necessário, como eu disse, mas também ela pode causar esses embates pessoais, incômodos, e nos travar, nos deixar amarrado. Como eu disse aqui no início, como estou usando como tema, nos deixa exatamente atados, amarrados, acorrentados. O que significa isso? Quantas vezes nós perdemos ação e não sabemos o que fazer? Parece que é o nosso fim de linha. E a pessoa que está em crise de ansiedade muitas vezes pensa que a única solução é morrer. Eu já vi pessoas que tentaram tirar a própria vida por conta disso. Porque a ansiedade muitas vezes te dá uma crise de pânico, te causa
tantos outros problemas que você não sabe o que fazer. Há evidências científicas, inclusive, que existem vários problemas e fatores que podem causar essa ansiedade e trazer até um transtorno, pode ser até genético. Mas se nós não prestarmos atenção no que Deus está falando conosco hoje, não importa de onde esse sentimento, essa sensação ou esse problema que você está vivendo de ansiedade, não importa de onde ele está vindo. O que importa é o que Deus está querendo fazer para você através dessa mensagem hoje. Ele quer quebrar essa corrente. Ele quer transformar a sua vida. E quer ajudar você a pensar de maneira diferente. Porque isso é uma renovação da maneira de pensar. Deus quer transformar isso. Quando nós lemos lá em Jeremias que enganoso é o coração do homem, ninguém tem o controle, ninguém sabe como lidar, ninguém sabe o que fazer com esse pensamento, com esse coração que manipula, que nos engana e que muitas vezes nos leva ao caminho errado, para equações equivocadas e principalmente para resultados que não é aquilo que Deus tem para nós. Quantas vezes nós decidimos algo por aquilo que nós pensamos e aquilo que estávamos pensando naquele momento não era a coisa certa, porque o que Deus tinha para nós era diferente daquilo. Ah, mas como eu vou saber o que Deus está querendo para mim? Aí sim, aí é a chave da pergunta que nós devemos fazer sempre. O que Deus quer para mim? O que Deus tem para mim? Não ficar olhando o que está dando errado para mim, nem qual é o problema, qual é o meu problema. Não, não é o seu problema. Mas deve pensar aquilo que Deus tem para você. Vamos começar pensando o que Deus já fez por você. Ele já enviou seu filho, morreu na cruz do Calvário, para que a sua culpa... Lembra que nós falamos na semana passada a respeito da culpa? Pois é, nós éramos escravos da culpa. Agora nós estamos falando a respeito de estar aprisionados pela ansiedade. As duas coisas Deus está querendo quebrar na sua vida. Tirando a culpa, automaticamente Deus também começa a trabalhar para que você consiga ficar livre dessa ansiedade. Porque Deus está falando, lançai sobre mim toda a sua ansiedade, que Ele, o Senhor, vai cuidar de você em todos os detalhes. Deixar Deus cuidar dos detalhes. Esse é o ponto mais complicado e mais crucial para que nós possamos entender como ser curado da nossa ansiedade. Sabe qual é o maior problema da ansiedade? É que nós não conseguimos confiar em nada e em ninguém no momento da crise. Mas se nós entendemos que Deus está no controle, que não é nós, não somos nós que estaremos resolvendo nada, e sim Deus, quando nós colocamos esse problema, ou todos os problemas que estamos enfrentando naquele momento, nas mãos de Deus, para que Deus nos ajude a resolver, e quando Ele está no comando da situação, nós vamos aprender a confiar e descansar em Deus, que é o contrário da ansiedade. A ansiedade não te deixa descansar, você não quer parar um segundo enquanto não vê o problema resolvido. Mas quando nós descansamos em Deus, e aí a palavra nos convida a viver o verdadeiro significado da palavra confiança, que é entregar na mão de Deus, e é descansar em Deus. É colocar na mão dele, aqui, Senhor, está o meu problema, aqui está a minha vida, entrego na tua mão. Quando nós fazemos isso, nós estamos falando para Deus, olha, estou entregando toda a minha ansiedade. Porque a nossa própria vida nos causa ansiedade. O nosso dia a dia nos causa ansiedade. Eu mesmo, por mim mesmo, já sou a própria ansiedade. Então Deus precisa que eu mesmo, a partir de mim, a começar de mim, entregue para Ele a minha vida por completo. Fala, Deus, aqui sou eu, ó, sou esse pedaço de papel aqui, estou entregando tudo que sou nas suas mãos, para que o Senhor tenha o controle pleno da minha vida e faça o que o Senhor quiser através de mim e para mim. Será que Deus tem o pior para você? Será que Deus vai te abandonar? Será que Deus não tem nada positivo para você? Claro que o que Ele tem reservado para você, a palavra de Deus diz que os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. E o que eu tenho para vocês é coisas boas e não coisas más, diz a palavra do Senhor. Então, se nós aprendemos a confiar no Senhor, Ele realmente concederá o desejo do nosso coração, que a primeira coisa é ter paz. Paz aqui dentro, ó. Paz interior nada mais é do que sentir que a sua mente não está metralhando contra você.
que aquelas vozes que são lançadas, pensamentos que são lançados, caiam por terra e Deus consiga colocar paz no seu interior. É comprovado cientificamente que as mulheres sofrem mais de ansiedade do que os homens. Mas o que nós temos visto ultimamente, que a raça humana, no geral, está vivendo dentro de um pacote de ansiedade que eles não conseguem sair de dentro dele. Seja homem, seja mulher, todos estão vivendo dentro disso. Existem pessoas que acionam a ansiedade por meio de um trauma, seja ele emocional, seja por algum abuso que viveu, seja por um problema grave que ele foi conduzido dentro dele, seja por qualquer fator desse, muitas vezes são gatilhos que acionam e que ativam a ansiedade. Mas Deus nos convida que tudo aquilo que o inimigo tenta usar como gatilho contra nós seja usado em favor de uma transformação real e plena em nossa vida. Vai se tornar em nosso favor, vai se converter em bênção para a nossa vida, porque vai se tornar uma experiência onde nós vamos estar vivendo com Deus um processo verdadeiro de transformação. O que nós queremos dizer aqui hoje? Que vale a pena esperar sim. Davi escreveu esse salmo dizendo: de manhã acordo e já falei com Deus. O Senhor já ouviu a minha oração. Eu já estou aqui esperando. Se nós colocarmos esse esperar de forma humana, aquele esperar desesperado, nós vamos viver ansiosos por essa resposta. Mas se nós vivemos a fé que Davi conhecia e depositava em Deus, nós vamos transformar esse sentido por um sentido positivo da espera. Eu estou esperando em Deus porque Deus realmente tem a resposta que eu preciso. E eu não vou precisar ficar desesperado porque eu sei em quem eu tenho crido. Basta eu colocar na mão de Deus, confiar que eu sei que Deus vai fazer o melhor para mim. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para você que a ansiedade deve ser entregada na mão de Deus. Entregue a sua ansiedade. Isso significa entregue a sua vida. Ah, pastor, eu sou ansioso mesmo. Então faça isso, pegue toda a sua vida e coloca na mão de Deus e descansa nele. Confia nele e ele tudo fará, diz o Senhor. Quando ele fala tudo, tudo não tem nenhuma exceção. Tudo é tudo. E qual é o tudo que você está esperando que aconteça? Não é a melhor coisa se sentir em paz, resolvido aqui dentro na sua mente, resolvido em todos os traumas que você vive, resolvido na sua relação com Deus, na sua relação com sua família, na relação no seu trabalho? Todo esse tipo de relacionamento que causa problemas de ansiedade, Deus também trata e resolve para você. E o que nós precisamos fazer? Confiar, descansar e esperar em Deus. Esse processo de manhã, entregar na mão de Deus e falar com Deus, sim, é um exemplo a ser seguido. Não como um desesperado à procura de uma resposta, mas como aquele que confia e já acorda colocando a sua vida na mão de Deus, os seus problemas na mão do Senhor, e fica apenas descansando nessa espera de que Deus é quem soluciona e faz tudo o que você precisa. Que Deus te abençoe, que Deus toque, que Deus tenha espaço para agir na sua vida e que você consiga abrir esse espaço para que Deus quebre aquilo que está te aprisionando, que arrebente com os grilhões e que você consiga viver uma nova vida com Deus. Essa é a palavra que Deus ministra na sua vida hoje. Isso é o que Deus está ministrando para todos nós aqui hoje. Entregue ao Senhor toda a sua ansiedade, porque é Ele, só Ele, que pode cuidar de nós. Nós mesmos não somos capazes, muitas vezes, de permitir que nós mesmos sejamos cuidados por nós mesmos, porque tem problemas que nós não conseguimos resolver. Não só por falta de capacidade, mas porque está muito aquém das nossas mãos. Mas Ele pode todas as coisas. E nele podemos todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus te guie e o mais importante, que a palavra de Deus faça realmente diferença na sua vida. Há duas coisas que a psicologia observa dentro do ponto da ansiedade. A psicologia define que a ansiedade é a grande preocupação que a pessoa tem por aquilo que não recebeu, por aquilo que está esperando, por aquilo que há de vir. E aí a pessoa fica ansiosa, fica preocupada, fica
muito exausta, muito nervosa, porque está esperando algo que vai chegar e que tem que chegar e que deve chegar e tem que ser agora. E isso traz uma ansiedade muito grande. O contrário da ansiedade é a depressão, que é um grande problema também que o mundo enfrenta. A depressão seria como uma ilustração dizendo, procurando decifrar a depressão como aquelas coisas que não foram realizadas, que a pessoa às vezes se lamenta, diz, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse deixado aquilo outro, se eu tivesse tomado aquela decisão. Então isso traz depressão, por um fracasso, por uma frustração, por um problema, por algo que não conseguiu resolver, por algo que ainda está em movimento, em andamento. Esses são os dois grandes problemas que oscilam na balança, que de um lado a ansiedade é aquilo que não chegou, aquilo que não se fez, e por outro lado a depressão, aquilo que foi deixado de lado, que não se fez, que não conseguiu, que não alcançou, que tentou, mas não deu. Então, esses são os dois grandes gatilhos, poderíamos chamar, que trabalham na vida do ser humano. Se o ser humano consegue equilibrar-se dentro dessa situação, vai fazer o que a mensagem de hoje falou. O salmista, e com isto concluo, no Salmo 37, colocou toda a visão da fé, da emuná em hebreu, que é descansar no Senhor, esperar no Senhor, entregar o problema ao Senhor e confiar no Senhor. A melhor coisa, poderíamos dizer, o melhor remédio para a ansiedade é confiar no Senhor. O outro remédio, esperar no Senhor, mas não esperar impaciente. O salmista declarou, esperei pacientemente no Senhor, ou esperei confiadamente no Senhor. Esse esperar confiadamente ou pacientemente é saber que de Deus sempre vem uma resposta, e a resposta sempre é a melhor.